Hey Morgan, Marhaba, Shalom, Shalom, Praise the Lord, tudo bem? Faço um excepcional quarta-feira, dia 12 de março de 2025 e a gente vem na Jornada da Sabedoria com Provérbios 12. Ontem, não sei se vocês deram falta, mas ontem eu tinha umas coisas aqui do personalizado para fazer. Quando eu vi, já era mais de 9 horas. E aí, até eu me ajeitar para entrar, aí eu dei prioridade a outra coisa. Mas enfim, estamos aqui hoje, Provérbios 12, para meditar nesses textos. E a gente vai ver muito aqui sobre o justo e o perverso mais uma vez. A atitude de cada um, o resultado de cada um, o que está associado à sabedoria, o que está associado à tolice. Então, a gente começa com um verso muito poderoso que diz, verso 12, capítulo 12, verso 1. Estou aqui com a nossa caneca das herdeiras. Lindíssima. Então vamos lá, Provérbios 12. Se você dá valor a uma boa compreensão da vida, aceitará conselhos e repreensões. Quem não aceita correção é um tolo. O Senhor abençoa o homem que constantemente pratica o bem, mas condena o homem que vive planejando o mal. O Senhor abençoa o homem que constantemente pratica o bem. Esses tempos eu li uma publicação e é realmente interessante. Se você não deseja o mal de ninguém, você já está muito à frente. Porque o tanto de pessoas que comprometem o seu tempo e usam a sua vida, a sua criatividade, a sua inteligência para fazer mal para os outros, não é brincadeira. Se você é uma pessoa que tem bondade no seu coração, ou que busca ser essa pessoa bondosa, porque isso é um fruto do Espírito Santo. Bondade. Se você tem, você vai receber o favor do Senhor. Ele trabalha em prol daqueles que são bondosos, que praticam o bem constantemente. Mas o homem que vive planejando o mal é condenado pelo Senhor. Quando na sua cabeça você usa a sua mente, a sua inteligência para prejudicar a vida dos outros, isso é terrível. A maldade nunca produz uma vida feliz e bem-sucedida. Mas a justiça dá ao homem uma base bem firme para a vida. Se essas pessoas que promovem piques enganosos, que usam a sua inteligência, a sua criatividade para destruir a vida das pessoas, soubessem o quanto que isso vai prejudicar a vida delas, elas não faziam isso. Se as pessoas que enganam as outras soubessem o quanto isso é terrível para a vida delas, elas não fariam isso. Do mesmo jeito que alguém que anda pelos caminhos do bem, que pratica a bondade, gera uma herança abençoada para os seus filhos, uma pessoa que anda por caminhos maus, ela leva para si, ela arrasta para si e para suas descendências maldições hereditárias. Então pense bem quando você for usar a sua inteligência, quando você for empreender, abrir uma empresa, fazer algo. Cuidado para você não fazer coisas que podem prejudicar a sua família, prejudicar o seu legado. O que eu faço interfere diretamente na vida do meu filho. Eu sei que eu sou uma pessoa individual dele. Mas o meu exemplo, as sementes que eu planto trazem bênção ou maldição para a vida dele. Quando você constrói uma empresa, ainda que ela cresça,
mas a base dela ruim é engano, é mentira, é falsidade, é corrupção, é roubo, você não vai ter um bom resultado lá na frente. Não vai ter. Uma esposa fiel e dedicada é uma honra para qualquer marido. Mas uma esposa leviana é como uma doença nos seus ossos, que tira o prazer da vida do marido. É interessante isso, né? Porque o poder que uma mulher tem de tornar a vida do homem um inferno. Olha que interessante. A mulher tem um poder nas mãos. Ela pode trazer paz para o seu lar, pode trazer alegria e compreensão para o seu lar, mas a mulher pode tornar todo o ambiente de lá como um inferno. Uma mulher feliz, bem resolvida, ela cuida do bom andamento da sua casa, ela faz as coisas acontecerem. O homem não tem o poder de fazer isso com a mulher. Você já percebeu que às vezes a mulher é traída, apanha do marido, tem filhos rebeldes e ela tá trabalhando, tá indo pra igreja, tá orando, tá perseverando, bate a poeira, se levanta e toca o bonde. O homem não. O homem, ele fica obeso, ele cai nas drogas, ele faz tanta coisa, ele se mata, ele se entrega aos vícios, ele acaba com a vida dele. Ele vira um safado galinha depois que tem uma desilusão amorosa. A mulher não. A mulher foi feita de quê? Osso. Deus fez Adão, matou Adão, né? Porque morte e dormir na Bíblia é a mesma coisa. Mas aí ele fez Adão dormir, tirou a costela. Costela é o quê? Osso. Osso fala de resistência. Dificilmente uma mulher é mais forte fisicamente que um homem, né? Pode acontecer. Mas normalmente o homem tem a força bruta, ele tem músculos. Mas a resistência está com a mulher. E aí você vai perceber que em muitos momentos você vai ter mulheres na igreja por anos, aguentando marido opressor, narcisista, que bate nela. Talvez não bate, mas agride ela verbalmente, que não cuida dela, né? Que trai ela, que usa droga, que bebe e a mulher tá ali, firme, ora por ele. Você já viu algum homem assim? Você já viu algum homem ir pra igreja e a mulher indo pro prostíbulo, a amante ligando pro marido, falando que tá ficando com a mulher dele, igual algumas mulheres? Eu já ouvi inúmeros testemunhos, tá? Não tem muito tempo que eu ouvi o último. O marido bebia e traía a mulher. E ele ainda a mulher, a amante ligava pra ela e falava assim, olha, acabei de ficar com seu marido. Quantos homens você vê que passa por isso e fica ali, amando a mulher, esperando por ela? Não. Não. Dificilmente. Eu mesmo não conheço. Nunca vi. Tá? Um homem orar por uma mulher prostituta, que trai ele, que usa droga, que bebe, que só quer farra e ele tá ali esperando por ela. Eu mesmo nunca vi. Só Jesus e a igreja. Só Jesus e eu. Só Deus me esperando. Aí eu vejo o amor de um homem por mim. Porque a maioria é assim, eu te amo enquanto você é perfeita. Eu te amo enquanto você, né, retribui. Eu quero ver amar quando a mulher é imoral, quando a mulher não é leal, quando a mulher é uma preguiçosa, quando a mulher rouba ele, quando a mulher, entendeu? Assim é difícil. Mas aqui tá dizendo esse poder que a mulher tem. Ao ponto de dizer assim, ó, uma esposa leviana é como uma doença nos ossos do homem. Então, isso aqui é um alerta. Se você tem uma mulher parceira que luta com você, que é fiel a você, que você pode contar com ela para o que der e vier, levanta a mão para o céu, anda de joelho e agradece a Deus. Porque o tanto de mulher que tá aí e que destrói a vida do homem, não é brincadeira, tá? Não é brincadeira.
Às vezes o homem deixa a mulher honesta em casa e vai procurar uma na rua, que engravida dele, que quando ele fala que vai largar a mulher faz barraco, que fica extorquindo ele. É boa talvez no momento ali de cama, a amante é boa, né? Mas é uma mulher perturbada, que vai tomar o dinheiro. A gente leu aqui nos primeiros dias de Provérbios, ele pega pesado na questão da prostituição, porque ele fala que o homem, ele gasta a sua energia fora de casa. Quando ele se dá a essa mulher imoral que conquista ele com palavras doces, que usa roupas indecentes, que não para em casa, quando ele pega uma mulher dessa, é um problemão para a vida dele, para ele se livrar. Eu também ouvi um relato de um rapaz que ele traiu a mulher dele, ele começou a ficar com a mulher, e essa mulher que ele ficou, essa amante, perturbou tanto a vida dele, ele não conseguia largar ela. Ela ameaçava ele, falava que ia contar para a mulher. E quando ele realmente disse que não ia ficar com ela, ela começou a agredir ele fisicamente. E ele revidou. E esse homem chegou a ser preso. E aí veio o escândalo, né? Traiu a mulher, bateu na amante e foi um escândalo. Depois, e aí ele conta, né, com uma história de arrependimento, que ele, né, pediu perdão, a mulher perdoou, continuou com ele. Mas para você ver o quanto que uma jornada e uma aventura, um momento de prazer, virou uma bola de neve. Um nível de desrespeito que ele gerou por aquela mulher e daquela mulher para ele, ao ponto deles chegarem a se agredir fisicamente e ele ser preso. Que situação, né? Poderia ter ido dormir sem essa. Mas foi uma aventura que virou um vexame, um escândalo. Deus foi bom e conhecia o coração dele, ele se esforçou, correu atrás do prejuízo, pagou o preço que tinha que pagar e teve, né, o seu casamento restaurado. Mas quantos não conseguem? Quantos não conseguem se levantar depois disso? Quantos têm a vida por anos e anos e anos atrasado por essas experiências extraconjugais que trazem grande problema? É um sofrimento para todas as partes envolvidas. E o coração dessa mulher que foi agredida, abandonada, que serviu de objeto sexual para um homem que só quis usá-la e descartar ela? Para a esposa que estava em casa, confiando no marido, orando por ele, sendo fiel e sendo leal, e sabendo que o marido estava passando por toda essa questão, e num bairro, numa sociedade, na família, todo mundo perguntando. É um problema para todas as partes envolvidas. E esses são os casos que aparecem. Esses são os casos que viram, né, conversa na boca do povo. Mas quantos outros nunca ninguém fica sabendo, né? Então não é um bom caminho a se seguir. Não é um bom caminho. E o sábio, ele vê o perigo, ele se afasta. O sábio, ele vê as experiências, vê o tolo sendo castigado e ele toma juízo antes de precisar fazer. Existem coisas na vida que você precisa criar suas próprias experiências, tá? Às vezes você vai ter que criar suas próprias forças, calejar sua própria mão, né? Ter suas próprias experiências para você aprender algumas coisas. Mas tem outras que você pode aprender na observação. Você precisa botar a mão no fogo e ter uma queimadura de 3º grau para você saber que o fogo queima? Não, tá mais que comprovado. Todo mundo que bota a mão no fogo queima. Não existe a possibilidade de você carregar brasas no colo e não se queimar. Então eu não preciso trair para saber que isso é bom. Eu não preciso para saber que isso não é bom. Eu não preciso usar drogas para saber que isso não é bom. Eu não preciso me embriagar, me prostituir, roubar, matar para saber que isso não é bom. E que só traz coisas ruins para mim.
e que pode parecer um caminho sem grandes consequências a princípio, mas o final dele é a morte. Então a gente pede a Deus sabedoria nesse dia, na leitura de Provérbios 12, para que Deus nos traga clareza, arrependimento, que é essa mudança de rota, um ajustamento de acordo com aquilo que Ele nos tem ensinado. Aí a gente continua e lê assim, ó. A mente do homem justo está cheia de bons pensamentos, mas o perverso só imagina maldades e mentiras. O que ocupa o meu pensamento diz muito sobre mim. Você já parou para pensar no que você está pensando? Ou será que a sua mente é algo que você não controla? Você precisa cuidar dos seus pensamentos. Porque os seus pensamentos geram seus sentimentos, sentimento, atitude, a atitude determina os resultados. Você já deve ter ouvido isso infinitas vezes. Os meus pensamentos geram os meus sentimentos determinam as minhas atitudes que influenciam diretamente os meus resultados. Começa aqui na mente. Então, o meu pensamento tem que ser ocupado de coisas boas, pensamentos de paz, né? Se alguma virtude há, tá lá no texto bíblico, se alguma virtude há, se há algum louvor. Nisso pensai, em tudo que é bom, em tudo que é justo, em tudo que é honesto. Isso tem que ocupar o meu pensamento. Então, o homem justo tem bons pensamentos. E quando você analisa os seus pensamentos, o que tem neles? Isso determina se eu sou justa ou não. Verso 6. O perverso inventa mentiras para destruir outras pessoas, mas o justo salva vidas falando a verdade. Parece absurdo, né? Mas existem pessoas que inventam mentiras para destruir outras pessoas. Eu não gosto muito de ver documentário, notícias policiais, jornal, essas coisas. Eu não assisto porque me geram sentimentos de revolta. E mesmo que depois eu tente apagar aquilo com boas notícias, já foi. Eu já gerei esses sentimentos ruins dentro de mim. Quando você vê uma má notícia, uma imagem de agressão, quando você vê notícias de morte no jornal, quando você ouve más notícias, você está gerando sentimentos ruins dentro de você. Você tá ficando triste, ou tá ficando nervoso, ou tá ficando chateado. E isso tudo vai comprometendo a sua saúde. E você não percebe. Então, você precisa cuidar disso, do que entra pela boca, pelos olhos, pelos ouvidos. A boca eu falo de comida, né? O que você tem se alimentado. O que entra pelos seus olhos também é um alimento para sua alma e para o seu espírito. E o que entra pelos seus ouvidos também. E a gente passa 2, 3, 4 horas assistindo uma série com muitas cenas de agressividade, derramamento de sangue, 1 hora e pouco assistindo um jornal, 2 horas assistindo novela, algumas horas rolando barrinha do Instagram, gerando sentimentos ruins. Mas quando se trata da Bíblia, quando se trata da palavra, quando se trata de boas conversas, a gente não tem tempo. Hoje eu arrumei um jeitinho de fazer uma amizade na caminhada. E foi uma ótima conversa. De mais de meia hora, eu acredito. E a gente caminhou juntas e conversamos. E foi uma ótima conversa. O mundo está carente de pessoas que vão conversar sobre coisas boas, coisas agradáveis. Palavras que trazem vida. O justo salva vidas. O perverso destrói pessoas. Com aquilo que sai da boca.
A verdade traz vida, a mentira traz morte. Deus destruirá os perversos, mas os justos permanecerão para sempre. Todos elogiam o homem que tem uma boa compreensão da vida, mas desprezam o homem que tem a mente cheia de maldade e maus pensamentos. Pensamentos, cuide dos seus pensamentos. É melhor ser humilde e aceitar o serviço pesado do que contar vantagens sobre as próprias habilidades e acabar passando fome. Eu faço, eu aconteço, eu sou bom, eu tenho tal diploma, eu tenho isso, eu tenho aquilo, quando na verdade, às vezes eu preciso descer um pouquinho, sabe? Às vezes eu preciso descer um pouquinho e aceitar a oportunidade que está passando. Do que eu dizer, não, eu sou formada, eu não faço esse tipo de serviço. Eu não pego no trabalho duro. Eu não vou me rebaixar. E às vezes está passando fome. O homem de bem se importa até com o bem-estar dos seus animais, mas o coração do perverso só há lugar para a maldade. Então, para uma pessoa sábia, é inconcebível esse tipo de pessoa estar associado a maus tratos de animais. É muito importante que tenham pessoas que cuidam dessa parte, né? Que denunciam, que trabalham com isso. Porque Salomão está dizendo aqui que a pessoa sábia, ela cuida bem até do bem-estar dos seus animais. Eu não posso achar que só o importante é gente, porque amar pessoas precisa ser uma prioridade, mas eu achar que eu posso maltratar animais. Não posso. Quem trabalha com afinco e se cansa plantando e colhendo, terá muito alimento para sua família. Quem fica apenas sonhando com um serviço melhor é um tolo. Fica esperando a melhor oportunidade, a melhor oportunidade, a melhor oportunidade. Você vai ficar parado, estacionado. O perverso inveja o que os outros conseguem com suas maldades. Mas o justo procura sempre ajudar outros com seus bens. É sobre generosidade. É sobre eu saber que o que Deus entrega na minha mão não é só para mim. O perverso inveja os outros e não consegue. Os homens maus estão sempre metidos em problemas por causa de suas próprias palavras. Mas o justo escapa das dificuldades por falar sempre a verdade. Quem sempre falar a verdade receberá muitos benefícios por causa disso. Quem ajuda os outros com as suas mãos receberá favores em troca. O tolo sempre acha que sua opinião é única. É a única certa, mas o sábio ouve os conselhos com atenção. O tolo estoura de raiva por qualquer coisa, mas o homem sábio nunca perde a cabeça quando é insultado. Quem fala a verdade ajuda a justiça a triunfar, mas a testemunha mentirosa só cria confusão e engano. Certas pessoas têm a língua afiada como uma espada, pronta para destruir os outros. Mas as palavras do homem sábio ajudam a estabelecer amor e paz. A verdade permanece mesmo depois de muito tempo. Mas as mentiras são descobertas bem depressa. Já viu aquela história que mentira tem perna curta? Não vale a pena. Não vale a pena. Mulher, você vai se meter em muita enrascada se você achar que você consegue resolver as coisas mentindo. É um problemão. O coração de quem vive planejando maldade está cheio de engano e falsidade. Mas quem usa suas palavras para criar a paz tem o coração cheio de alegria. O justo nunca passa por sofrimentos que não trazem benefícios, mas o mal sempre castiga os perversos em cheio. O Senhor odeia os mentirosos, mas tem grande prazer nas pessoas sinceras e verdadeiras.
O homem sensato não fica exibindo seu conhecimento, mas o tolo demonstra a todos a sua tolice e ignorância. Quem se esforça ao máximo no trabalho chegará a ser chefe. Quem é relaxado e preguiçoso nunca passará de um empregado qualquer. Às vezes a gente quer ser reconhecido, recompensado, anos de empresa, mas você só faz o que te mandam. Você é ordinário, você é medíocre. E quem é assim não vai crescer, não vai prosperar. As pessoas vão te enxergar e vão querer te levar para um próximo nível quando elas perceberem que você é extraordinário. Quando você faz mais do que te pedem. Sem ser invasivo, sabe? Porque existe também um problema nas pessoas que não sabem o seu lugar. Que querem se meter naquilo que não são chamadas. Mas existe um lugar em que você pode sutilmente resolver alguns problemas que outras pessoas não estão resolvendo. Vendo a necessidade e se prontificando a aprender coisas que o seu cargo só não exige essa habilidade. Então preste atenção. Se esforce ao máximo. Um coração ansioso deixa um homem frustrado e derrotado, mas uma palavra amiga de ânimo e simpatia renova as forças, o poder daquilo que sai da nossa boca. O poder daquilo que sai da nossa boca. Eu posso desanimar alguém ou animar alguém. A vida e a morte estão no poder da língua. Quem já foi ferido por uma palavra entende o que eu tô falando. Algumas palavras machucam tanto que parece que é uma dor menor do que uma dor física. Então cuide das suas palavras. Não seja você a pessoa que vai dizer algo que vai ferir alguém, porque isso tem sérias consequências. O justo ajuda seus amigos a vencer na vida, mas o perverso só prejudica e destrói. Aonde eu estou, eu sou uma bênção? O preguiçoso nem se dá o trabalho de cozinhar o animal que caçou, mas o homem trabalhador dá valor a tudo que encontra. Ele é diligente. Quem segue pelo caminho da justiça encontrará a vida e nunca precisará ter medo da morte. Ter medo da morte. Nós estamos num mundo em que, se você conversar com as pessoas, você vai ver ela usar esse termo medo em vários momentos. As pessoas têm medo de morrer, têm medo da pobreza, têm medo de ser abandonado, têm medo de arriscar, têm medo de fazer transição de carreira, têm medo de se mudar, têm medo de ter filho, têm medo de casar, têm medo de falar com outras pessoas. As pessoas têm medo. E o medo, ele é paralisante. O medo é como... Já viu que tem alguns venenos que, quando são injetados no corpo, eles causam paralisia de algum órgão? É isso. É um veneno. Não estou falando daquele medo e de algo assim que é para sua proteção, né? Altura, algum animal, né, nocivo, altas velocidades, essas coisas naturais. Estou falando de medo que te impedem de prosseguir, medos que te impedem de você realizar os seus sonhos, medos que te impedem de viver experiências na vida. Medos que te impedem de prosperar. E esse medo precisa sair. E se ele não sai, você precisa saber que você vai ter que ter passos em direção ao que você quer, mesmo que o medo continue. Porque existe um medo calculado, tá? Com riscos calculados. Riscos que... Por exemplo, muita gente tem medo de avião,
mas é um medo extremamente irracional, tendo em vista que avião é o meio de transportes, é o meio de transporte mais seguro do mundo. E aí você pensa, não, mas se eu cair, eu morro, não tem chance de ficar vivo. Eu não sei qual é a vantagem que você vê em um acidente de carro, talvez. Porque ali você pode ficar agonizando, ali você pode ficar, sabe? Então, assim, acidentes de carro é por segundos. Agora. Quanto eu estou falando aqui com você? Dezenas de carros, centenas de carros bateram. E alguém está morrendo por um acidente no trânsito. Mas a gente passa meses, até anos sem nenhum registro de acidente aéreo, né? Então é para você perceber que alguns medos são extremamente irracionais. Medo de falar em público, medo de separar, medo de alguém te abandonar, medo de morrer, entende? Medo de fazer uma transição de carreira. Que medos são esses? Medo de ter filho. Qual a proporção de mulheres que morrem tendo filhos? Ou que, tem uma vida difícil ou não conseguem dar conta? Você tem que analisar as estatísticas às vezes. Trazer às vezes um conhecimento pode te ajudar em relação a esses medos que são irracionais. Então, quando você pensa sobre isso, você começa a trazer clareza para você. E não é que o medo vai completamente embora no primeiro momento. O medo ele vai embora quando a coragem vai tomando conta de você, a ousadia, a intrepidez do Espírito Santo, tá? Porque a coragem ela pode te fazer subir, mas também ela pode te fazer descer. A coragem, ela é uma coisa boa? É. Mas se você tiver a coragem para a direção errada, se você tiver a ousadia para a direção errada, você pode ser corajoso para algo que não vai ser bom para você e para sua família. Porque precisa de coragem para trair a mulher. Precisa de coragem para você roubar um banco. Precisa de coragem para você tá à frente de um tráfico de drogas. Precisa de coragem para você aceitar carregar uma droga no seu corpo escondida e entrar no avião para contrabandear. Precisa de coragem, gente. Precisa de coragem para ligar para alguém e dizer: ai, foi feita uma compra no seu cartão. Para você ser enganado e alguém te dar um golpe. Precisa de coragem. Precisa de coragem para você matar a aula e ficar com seu namorado. Precisa de coragem para você se prostituir. Precisa. Mas é uma coragem pro sentido errado. Você acha que um filho rebelde não precisa de coragem para responder o pai e a mãe, para roubar dentro de casa, pegar dinheiro do pai e da mãe? Matar os pais, igual a gente já viu aí em algumas reportagens que criaram repercussão mundial. Isso é coragem, gente. Mas é coragem pro lado errado. Mas nós queremos coragem, prosperidade, dinheiro, família, empresas, negócios, pro lado bom. Porque a sabedoria está associada a tudo que é puro, honesto, verdadeiro, íntegro, bons pensamentos, palavras, né, que ajudam pessoas a crescer. Porque tudo isso existe do lado do mal. Tudo isso existe do lado do mal. Grandes empresas, enriquecer, criar família, ter muitos filhos, bons carros, boas casas, boa aparência, tudo isso tem. Mas tem o do lado que Deus te dá, que é uma prosperidade que não acrescenta dores. E tem aquilo que é por meios ilegais.
Quando você cresce uma empresa com falcatrua, com mentira. Esses tempos lá no evento que eu fui, tinha um palestrante e ele falou: Deus precisou mudar muito em mim, porque eu alugava um imóvel, eu só pensava em dar prejuízo pro dono. Eu sempre fazia um gato na luz, sempre fazia um gato na água para pagar menos. Eu sempre ficava arrumando brechas ali no contrato e saía sem cumprir as minhas obrigações. Eu sempre arrumava um jeitinho de tentar ganhar com engano, vender coisas. Ontem mesmo eu estava vendo aqui um vídeo sobre pedras preciosas. Uma mulher que trabalha com alta joalheria. E quantas pessoas compram gato por lebre? Porque pegam um vendedor que te vendem uma pedra dizendo que é outra. E você como cliente, você como um consumidor, você acredita no vendedor. Você acredita no dono da empresa. Você não é um especialista em pedras preciosas e você está indo comprar um diamante, você paga por uma esmeralda, você paga por um ouro. E você está sendo enganado. Só que você acha que uma pessoa que anda assim vai até aonde? Até onde você acha que você vai enganando as pessoas? Até onde eu acho que a minha empresa vai se sustentar andando errado, enganando as pessoas, fazendo gato na água, fazendo gato na luz, enganando as pessoas, dizendo que entrega uma coisa e entrega outra, vendendo algo por um preço que não vale aquilo. Tem uma colega minha que o livro dela ainda está saindo, mas ela disse: até onde a minha boca grande me levou. Porque ela é aquela pessoa que, tipo assim, Samara, eu estou vendendo meu carro, mas eu vou falar com a pessoa: olha, ele tá com problema nisso, tá com problema naquilo, ele precisa de conserto nisso, ele precisa de conserto naquilo, porque eu vou ser sincera. Eu não vou enganar as pessoas. Às vezes ela nem veria o problema que o carro tem, mas eu vou falar, porque eu não quero enganar ninguém. Então você pensa até que ponto que você acha que você é capaz de crescer enganando as pessoas. Nós lemos aqui: a verdade ela dura para sempre, mas a mentira ela é descoberta rapidinho. Não ache que você vai ser uma pessoa falsa. Não ache que você vai mentir. Não ache que você vai enganar. E isso vai durar por muito tempo. Não vai. Deus não permite. Deus é justo. E o mundo funciona debaixo de regras. Então seja honesto nos seus relacionamentos. Ah, mas é só marido e mulher, só namorado? Não. Em todos os aspectos, com seus filhos. Eu já vi alguns casos de a pessoa não contar para o filho que ela é adotada. E quando a pessoa é grande, descobrir pela boca de outra pessoa. Ela não vai levar aquilo para a vida inteira, gente. A verdade vem à tona cedo ou tarde. Cedo ou tarde. A mentira deixa rastros. E como é difícil sustentar uma mentira. Eu sempre fui, eu era bem noveleira, tá, gente? Tem alguns anos que eu não assisto mais televisão, nem tenho TV aberta na minha casa, mas eu era noveleira, eu gostava de novela. E todo mundo sabe mais ou menos como é o enredo de novela. Em todas as novelas tem essas coisas, né? De alguém que tem uma mentira, um caso de traição, né? Um filho de outro relacionamento, alguma empresa que alguém tomou posse sem ser do direito dela. E muitos outros filmes também, séries envoltas, enredos montados em voltas de uma mentira. E isso acontece no mundo real. Só que são mentiras e são prisões para a vida da pessoa. Então, quando a gente lê aqui Provérbios 12, a gente vai ver no capítulo de hoje
um empenho muito grande de Salomão nos mostrar que a pessoa que quer ser sábia, ela precisa andar na verdade. E muitos problemas você vai evitar na sua vida por falar a verdade. Ah, mas se eu não falar mentira, eu vou perder o emprego. Deixa perder o emprego. Ah, mas se eu falar a verdade, fulano vai ficar entristecido. Deixa ficar triste. Ah, mas se eu falar a verdade, eu não vou conseguir a sociedade. Deixa a sociedade embora. Ah, mas o meu patrão falou que se eu não falar o que ele quer que eu diga, ele vai me dispensar. Mais importante é obedecer a Deus do que aos homens. Mais importante é obedecer a Deus do que aos homens. É isso que os apóstolos, os discípulos disseram lá no livro de Atos. Porque o homem pode matar o seu corpo, mas Deus pode matar o seu corpo e condenar a sua alma. Então andemos pela verdade. Andemos pela verdade e na verdade, custe o que custar, doa quem doer, é isso mesmo, e eu não abro mão dos meus princípios e dos meus valores. Se você suporta a minha verdade, você vai permanecer. Agora, se você precisa de uma mentira envolta de elogios e babação e bajulação, não vai rolar. E todas as vezes que eu penso numa casa edificada sobre a rocha que é Cristo, e Cristo é a verdade, e Ele é a vida, então eu preciso crescer qualquer coisa baseado na verdade. Quantos relacionamentos são destruídos, não se mantêm de pé, porque começaram na mentira. O homem diz que faz e acontece. A mulher diz que é assim, que é assada. E depois descobre que não é nada daquilo. Começa a aparecer as coisas erradas. E aparece. Não pense que você vai mentir. Não pense que você vai enganar. Não pense que ninguém vai descobrir. Não pense, porque Deus mostra. Deus mostra. Principalmente se for alguém honesto. Se você for tentar enganar um outro perverso, se você for tentar enganar um outro mentiroso, vocês dois vão dar certinho. Mas se você tenta se associar a uma pessoa justa, se você tenta enganar alguém que é de Deus, eu sinto te dizer, Deus mostra. Deus mostra. E você fica em paz. Quando algo que você queria fazer não deu certo, não fluiu. Parecia uma boa oportunidade, não deu certo. É porque Deus não quer que você esteja neste lugar. Porque não seria bom para você. O que é de Deus para você, ele flui. Flui naturalmente. E vai tudo bem. Sem esforço. Você vai fazer sua parte, você vai fazer o que cabe a você, e o resto é com ele. Ele que fala o seu nome, ele que faz alguém lembrar de você, ele que... Eu me lembro de José na prisão. E ele interpreta 2 sonhos. Ele interpreta o sonho do copeiro e do padeiro, né? Um morre e outro vive. E aí, quando o padeiro volta para o seu serviço, ele diz assim, fala de mim para Faraó. Fala de mim para Faraó, para ele me livrar daqui, para ele me tirar dessa prisão. O copeiro foi, teve a revelação do sonho, foi livre da morte, volta para o palácio e ele continua preso. O que o copeiro fez? Esqueceu dele. E em muitos momentos vai parecer que você está lidando com gente ingrata.
Você serviu a pessoa. Você foi usada por Deus para ser resposta de oração para aquela pessoa. E ela simplesmente esquece de você quando está bem. Quando ela estava mal, ela te procurou. Ficou bem, beijo, tchau, e esqueceu de você. Só que quem faz esquecer e quem faz lembrar é Deus. Quem faz esquecer e quem faz lembrar é quem? É Deus. Fica tranquilo. Na hora certa, Ele faz as pessoas lembrarem do seu nome. Fica tranquilo, na hora certa, Ele faz a pessoa sonhar com você. Fica tranquilo, na hora certa, Deus vai sussurrar o seu nome nos ouvidos de quem Ele quer te conectar. Não esforça. Não fica remoendo. Não fica chamando as pessoas de ingrata. Porque o processo, Deus sabe a hora que tem que acabar. Pega Provérbios 12, relê novamente. Releia, medite nessa palavra. Compartilhe com alguém, boca fechada mata. Então deixa esse rio fluir. Deixa esse rio fluir. E pega e compartilha com alguém e tenha sempre em mente: eu preciso andar na verdade. Bons pensamentos, pensamentos de paz, cuidar daquilo que ocupa a minha mente e verdade, verdade, verdade. Pode às vezes ser difícil, desafiador, pode às vezes eu parecer que vou perder uma oportunidade, mas Deus vai dizer e vai dizer: aquele que então encarecidamente me amou. Salmo 91. Porque Ele me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque conheceu o meu nome e guardou a minha palavra. Eu amo você. Tamo junto até depois do fim. Amanhã, 9 da manhã, estamos aqui com Jornada da Sabedoria e vamos ler Provérbios 13. Dia 13, Provérbios 13, dia 14, Provérbios 14. Hoje foi dia 12, nós lemos Provérbios 12. E aí, hoje, esse mês de março, nós temos 31 dias, então vai dar pra gente ler Provérbios inteiro, cada um num dia. E assim nós vamos seguindo na jornada da sabedoria, pedindo a Deus para nos dar uma boa compreensão da vida, bom senso de discernimento e amor ao próximo. Estamos juntos até depois do fim, até amanhã às 9 da manhã. Beijo, tchau.